por que os revestimentos de apartamentos caem ou desplacam. Sim, revestimentos de apartamentos é bem comum você ver que esses revestimentos caem ou eles desplacam aí da parede. Olha, dor de cabeça, não é mesmo? Tem alguns pontos que você precisa observar. Se você pegou este apartamento novo, é a primeira vez que você está morando nele, você é o primeiro morador deste apartamento, é preciso você estar atento. Antes de saber o porquê que este revestimento cai, é importante você estar atento em algo muito interessante, que é o manual do proprietário. Por que eu digo isso? Porque é no manual do proprietário, você comprou o seu apartamento novinho, está lá todo feliz, todo contente, vai morar no seu apartamento. Antes de você começar a fazer qualquer coisa no seu apartamento, abra o seu manual do proprietário, leia, releia, preste bastante atenção neste manual. Por quê? Porque é neste manual que estará todos os prazos de garantias de todos os itens da sua construção, as garantias, por exemplo, dos pisos e revestimentos que nós estamos falando aqui, pode ter uma validade de 2 a 5 anos. Isso vai depender da construtora. A grande maioria dá 2 anos de garantia aí para você. Então, se você está morando e começa a ter um problema aí, uma trinca pequena no seu revestimento, às vezes você fica quieto, passa 1 ano, passa 2 anos, quando você vai acionar a construtora, a garantia já passou e você tem que fazer aí o reparo e a substituição por conta própria, vai gastar um pouco mais, sendo que você poderia não gastar, porque é uma responsabilidade da construtora. Então esteja atento a esses prazos, outros prazos como fundação, estrutura, pilares, vigas, aquela fundação que está lá no solo. Este tipo de garantia é mais estendida, mas itens internos, itens como os que eu falei hoje, tem um prazo menor e você precisa estar atento antes de saber quais são as causas de desplacamento aí dos revestimentos de paredes. É muito comum que os revestimentos das paredes de apartamentos comecem a cair com o passar do tempo. E isso acontece geralmente porque, em primeiro lugar, pode ser uma falha de projeto e movimentação da estrutura. Ou seja, aquela estrutura, de acordo com o projeto, deveria absorver as movimentações da construção. E ela não absorve. Como ela não absorve, ela passa para a alvenaria, da alvenaria passa para o reboco, do reboco ela vai passar ali para o revestimento cerâmico que está aplicado naquela parede. Daí você precisa estar atento por isso, porque de repente uma trinca em um azulejo que está caindo, que está soltando, pode ser também algo estrutural, e isso vai acontecer em todos os apartamentos quando é uma falha de projeto. Neste caso, a construtora terá que fazer uma intervenção um pouco maior, mas esse tipo de problema acontece bem menos, é bem menor, é raro acontecer, muitas vezes não é este o problema. Na verdade, o que acontece na maior parte das vezes que os azulejos, os pisos, os revestimentos ficam soltando, é uma falha na instalação. Geralmente a mão de obra que foi contratada talvez não teve aquele controle de qualidade ali pela construtora na hora da instalação deste revestimento. Muitas vezes a falha na instalação vai depender da retirada da poeira que está na parede, a limpeza daquele ambiente, às vezes tem pó, às vezes na hora do preparo da argamassa, aquela argamassa não foi colocada muita água e quando isso acontece, a cola que vai estar recebendo aquele revestimento na parede, aquela cola vai estar mais fraca. E esta fraqueza aí na argamassa vai fazer com que, quando o tempo passar, a movimentação da estrutura, este revestimento venha desplacar, venha cair, venha ceder ou venha estourar, né? Ele chega a estourar. Também ainda na aplicação acontece o seguinte, você já reparou que quando se instala um revestimento ou se instala um piso, ele não se encosta um no outro totalmente. Ele fica com um afastamento. E este afastamento é determinado lá pelo fabricante. 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. Isso vai depender do fabricante. E às vezes a mão de obra que está instalando aquele revestimento
cola uma junta na outra. Fica tudo muito bonito, bem encostadinho. Esta junta não existindo, quando acontece a dilatação por causa da temperatura da parede, aquele revestimento encosta um no outro, pressiona um no outro, porque a temperatura faz com que ele dilate, essa dilatação vai fazer com que ele aumente de tamanho, e na hora que ele dilata, ele encosta um no outro, um empurra o outro, e eles começam a estourar, eles começam a quebrar totalmente, ou ficar fofo, soltar da parede, porque eles não suportam um pressionando o outro. Um outro ponto também que tem que ser observado é que muitas vezes não se deixa uma junta de dilatação em um canto da parede, no outro canto da parede e na parte superior. Esses 3 pontos devem ter ali uma junta, ou seja, eles não devem estar encostados totalmente na parede e não estar encostados totalmente numa laje, quando se tem uma laje. Porque quando isso acontece é a mesma situação da junta entre peças que eu falei. Esta junta, esse espaço maior, as peças vão começar a se dilatar por causa da temperatura, principalmente em dias quentes, e ao dilatar ela vai pressionar uma contra a outra e vai fazer com que as peças comecem a trincar ou soltar da parede. E isso é bem comum, muito comum de acontecer. E quando acontece isso, o que se tem que fazer? Retirar todo aquele revestimento que está solto. Se for um caso na falha da instalação de peças que foram colocadas todas, umas muito próximas das outras, tem que retirar todo aquele revestimento e refazer, deixando as juntas conforme tem que ser, conforme o fabricante diz que tem que colocar. Neste caso, é preciso você estar atento, porque a construtora pode ir retirar apenas uma peça que está quebrada e com pouco ela sai, passa uma semana, 2 semanas, 1 mês, começa a quebrar mais peças. Então esteja atento, olhe como foi instalado, se a junta está bem próxima, questione o engenheiro na hora que ele fizer uma vistoria, do que se trata, qual que é o problema que aconteceu, o que que ele acredita, o que ele vai fazer, se ele vai retirar uma peça, se ele vai retirar mais do que uma, se ele vai tirar tudo e refazer aquele revestimento. Esteja sempre questionando muito aí a sua construtora na hora da vistoria, porque você chamou para ver um problema como este. E em casos menos comuns também acontece em paredes que recebem muito calor, por exemplo, aqueles prédios que tem uma empena cega, que a gente chama, né, onde só tem uma parede muito grande, não tem janela, não tem uma ventilação, aquela parede recebe muito sol e o sol que bate nesta parede vai aquecer demais essa parede, ela vai dilatar. Essas altas temperaturas vão fazer com que esta parede dilate, ou às vezes também em locais muito movimentados acontece a movimentação dessa estrutura constantemente. Neste caso, talvez seria interessante utilizar uma outra argamassa. E a argamassa AC1, que é muito utilizada, mas poderia se utilizar a AC3, que é uma argamassa com maior poder colante. Ela vai ter uma cola, eu estou falando de forma simples aqui para você entender e compreender. Ela vai ter uma cola, uma melhor aderência do revestimento na parede, e mesmo com essas movimentações ele não iria soltar com facilidade, desde que observadas os outros critérios de instalação. Por exemplo, as juntas entre peças e as juntas entre a parede e a laje. Galera, este foi o vídeo de hoje, um vídeo sensacional no qual eu falei do porquê os revestimentos de apartamentos caem ou desplacam. Vem com o Ed falando de cidade.